Em 26 de outubro de 2025, o presidente russo Vladimir Putin apareceu diante das câmeras e fez mais uma de suas declarações nucleares. A Rússia havia acabado de testar o míssil Buravesny, uma arma movida à energia nuclear da qual ele se gabou. Ninguém no mundo tem isso. Dias depois, ele se gabou do míssil subaquático Poseidon, supostamente indetectável e imparável. Mas aqui está o que Putin não quer que você saiba. Essas demonstrações cada vez mais desesperadas de ameaça nuclear e as chamadas linhas vermelhas que ele desafia as nações a cruzarem não são sinais de força. Sintomas de uma superpotência agonizante apostando sua última carta. Líderes ocidentais, enfim, chamam seu blefe. Após quase 4 anos de ameaças nucleares, o mundo viu Putin traçar linhas vermelhas tantas vezes que a tinta já teve tempo de secar. Considere a escala da chantagem nuclear da Rússia. De acordo com o banco de dados abrangente da Voz da América, autoridades russas fizeram 135 ameaças nucleares apenas entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2024. O próprio Putin foi responsável por 27 dessas ameaças, e a frequência delas aumentou com o passar do tempo. Começou com 5 ameaças em 2022, subiu para 9 em 2023 e 13 em 2024. 2025 foi de fato um ano lento para ameaças nucleares, com a mídia United 24 sugerindo apenas 4, com 3 delas incluindo o Poseidon e o Buravesnik. Todos os anúncios foram feitos em um período de 15 dias. Donald Trump resumiu bem o absurdo de dar atenção ao presidente russo ao ser questionado sobre o novo anúncio de míssil de Putin. Sei que temos o melhor submarino nuclear do mundo na costa deles, então não é preciso viajar 8.000 milhas. E eles não estão brincando com a gente, nós também não estamos brincando com eles. Visivelmente irritado, ele acrescentou: ele deveria acabar com a guerra. Uma guerra que deveria ter durado 1 semana já está no seu 4º ano. É isso que ele deveria fazer. Em vez de testar mísseis, a demissão de Trump marca um ponto de virada. É um dos raros momentos em que um grande líder ocidental não mede cada palavra para não provocar Moscou. Em vez disso, ele está tratando a retórica nuclear de Putin pelo que ela realmente é: a postura desesperada de um líder cujo exército convencional teve um desempenho catastrófico. Então vamos analisar o padrão de chantagem nuclear da Rússia e ver o que isso realmente nos mostra. Embora não vamos entrar em uma lista completa, pois isso teria muita repetição, existe um padrão desde o início. Toda vez que a Ucrânia ou a OTAN faz um avanço significativo, Putin recorre ao seu manual nuclear. Isso se tornou tão previsível quanto é vazio. 24 de fevereiro de 2022, primeiro dia, Putin lança sua operação militar especial com uma ameaça nuclear velada. Sugere que quem interferir com a Rússia enfrentará consequências inéditas. Essas foram palavras fortes, mas também o primeiro erro. A Rússia basicamente ameaçou uma guerra nuclear antes mesmo de tentar vencer de forma convencional, tentando isolar a Ucrânia do resto do mundo. 27 de fevereiro de 2022, dia 3. Ao perceber que a Ucrânia não cairia em 48 horas, Putin ordena que as forças nucleares russas entrem em modo especial de combate. Dever, um termo sofisticado para estado de alerta máximo. O Ocidente percebe. 20 de abril de 2022. A Rússia testa o RS-28 Sarmat, míssil balístico intercontinental. O chefe da Roscosmos, Dmitry Rogozin, afirmou anteriormente que ele pode destruir qualquer sistema de defesa antimísseis. Os Estados Unidos da América responderam que foi um teste de rotina devidamente notificado sob o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas. Mas o momento revela a frustração de Putin, já que a resistência ucraniana continua. 24 de abril de 2022. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, alerta que o apoio contínuo do Ocidente à Ucrânia pode levar à Terceira Guerra Mundial. Isso acontece um dia após o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, se reunir com Zelensky em Kiev. A mensagem é clara: parem de ajudar a Ucrânia, ou então o Ocidente responde continuando a ajudar a Ucrânia. De qualquer forma, isso ocorreu apenas 2 meses após o início da invasão, e já vimos 4 ameaças. Junho de 2022, HIMARS linha vermelha. A administração do presidente Joe Biden argumentou que fornecer sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, ou HIMARS, seria uma provocação inaceitável. Autoridades russas ecoaram esse alerta de consequências graves.
A Ucrânia começou a vencer batalhas importantes em abril e maio, e os HIMARS deixaram de parecer tão provocativos. Os Estados Unidos da América enviaram, a Rússia nada fez, e a OTAN logo viu que as linhas vermelhas russas tinham flexibilidade quase ilimitada de interpretação. Julho 2022 e março 2023. Em duas ocasiões distintas, o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, sugeriu que a Ucrânia atacar a Crimeia, um antigo território ucraniano, incitaria julgamento. Resposta imediata com quaisquer armas necessárias, naturalmente dando a entender o uso de mísseis nucleares. Apesar da primeira ameaça ter sido parcialmente registrada pela Ucrânia e OTAN, o país desenvolveu e recebeu drones de longo alcance usados para atacar a ponte de Kherson e infraestrutura próxima. Então, quando uma ameaça não foi suficiente, Medvedev precisou insistir ainda mais, e mesmo assim não foi levado a sério. 21 de setembro de 2022. Putin anuncia mobilização parcial e declara, em caso de ameaça à integridade territorial do nosso país e para defender a Rússia e o nosso povo, usaremos todos os sistemas de armas disponíveis. Não é um blefe. No entanto, mesmo enquanto a Ucrânia continua a atacar o território russo com drones, nenhuma arma nuclear aparece. Nesse mesmo mês, Putin também anexou as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. A Rússia declarou essas regiões como território russo, sem controlá-las totalmente. A ameaça era que atacar solo russo poderia causar retaliação nuclear. A Ucrânia libertou Kherson até novembro, forçando as tropas russas a recuarem além do rio Dnipro. A Rússia fez novas ameaças, enquanto seus soldados fugiam para salvar suas vidas. Em fevereiro de 2023, a Alemanha anunciou o envio de tanques Leopard à Ucrânia, algo que Putin já havia alertado e ameaçou com consequências nucleares. Os tanques vieram da Alemanha, apesar de terem demorado quase 2 anos para chegar em quantidade suficiente. Vale mencionar que essa foi mais uma das linhas vermelhas sendo descaradamente cruzadas pela OTAN, aparentemente sem nenhuma consequência. Junho de 2023. Putin anuncia a realocação de armas nucleares táticas para Belarus. Isso deveria deixar o Ocidente nervoso. Em vez disso, acaba sendo um gesto simbólico que não muda nada na prática. A Rússia já possuía armas em Kaliningrado, que fica mais próxima de algumas capitais europeias e do próprio território russo. Fevereiro de 2024. Putin avisa que países da OTAN que enviarem tropas à Ucrânia podem enfrentar consequências nucleares. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que não descarta enviar tropas europeias. Putin ordena exercícios nucleares. No fim, a OTAN não enviou tropas. A Ucrânia manteve-se com recursos humanos locais e engenhosidade no desenvolvimento de drones para compensar o déficit numérico. Agosto de 2024, a Ucrânia invade Kursk e lança ataques a outras regiões russas. Putin afirmava que uma ameaça direta ao território russo por armas da OTAN, ajudando a Ucrânia, seria vista como guerra entre Rússia e OTAN. Nenhuma declaração oficial de guerra foi feita, e a Rússia levou 6 meses para conter a incursão ucraniana em Kursk. A Ucrânia obteve essa vitória sozinha, levando o então presidente Biden a autorizar o uso de mísseis ATACMS de longo alcance contra alvos na Rússia em novembro de 2024. A resposta de Putin foi previsível e quase cômica. Ele assinou uma doutrina nuclear atualizada na mesma semana, reduzindo o limite para o uso de armas nucleares. A doutrina diz que um ataque de um estado não nuclear com apoio de uma potência nuclear pode gerar retaliação nuclear. Em 19 de novembro de 2024, a Ucrânia atinge uma instalação militar em Bryansk, Rússia, com mísseis ATACMS. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, declara que isso é uma nova fase da guerra ocidental contra a Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alerta que a doutrina agora permite uma resposta nuclear. E mesmo assim, nada aconteceu. A Rússia lançou o míssil Oreshnik, um balístico de alcance intermediário que pode levar ogivas nucleares, mas estava com armas convencionais. É um teatro nuclear para mostrar o que a Rússia pode fazer, mas sem realmente cumprir a ameaça. 21 de novembro de 2024. A Ucrânia ataca com mísseis Storm Shadow britânicos. O embaixador russo no Reino Unido diz que a Grã-Bretanha está diretamente envolvida na guerra. Novamente, o limite nuclear teria sido ultrapassado, mas nenhuma arma foi usada.
Então chegamos a 2025 e uma nova enxurrada de ameaças, enquanto a Rússia exibe seus sistemas supostamente perfeitos. Putin segue com essas ameaças ineficazes porque é tudo o que lhe resta. Considere a posição estratégica da Rússia. No início da guerra, a Rússia tinha superioridade numérica, capacidade industrial e o elemento surpresa. 3 anos depois, conseguiu ocupar cerca de de território ucraniano adicional ao custo estimado de 14 milhões de baixas russas, economia arrasada e isolamento internacional. A elogiada doutrina militar da Rússia mostrou-se totalmente inadequada para a guerra moderna. Ao contrário das forças da OTAN que aprendem com a experiência de combate, a Rússia recorre a cenários rígidos, pré-planejados e à guerra de atrito. Quando unidades russas enfrentam resistência inesperada, geralmente não se adaptam e os oficiais não podem decidir por conta própria. O resultado são táticas previsíveis que as forças ucranianas exploraram repetidamente. O desastre no aeroporto de Hostomel no primeiro dia definiu o tom. A Rússia enviou 200 a 300 soldados de operações especiais em helicópteros para capturar um campo de pouso perto de Kiev. O plano era levar reforços de avião e marchar até a capital. Os defensores ucranianos derrubaram 4 helicópteros, bloquearam as pistas e forçaram o cancelamento da operação. 18 aviões de transporte com até 4.000 soldados foram vistos seguindo para Hostomel, mas recuaram ao invés de pousar sob fogo. Esse fracasso tático expôs problemas estruturais graves. A invasão de Putin não foi planejada pelo Comando Militar da Rússia, mas sim pelo Serviço Federal de Segurança, ou seja, os serviços de segurança. Achavam que a Ucrânia se renderia em 10 dias. As forças russas não trouxeram peças de reposição para longas operações de combate. Mapas capturados mostraram a ausência de plano contra a resistência inimiga. Putin causou esse problema ao passar 20 anos destruindo qualquer chance de obter informações precisas. Ele se cercou de bajuladores que apenas dizem o que ele quer ouvir, não o que precisa saber. Quando o Serviço Federal de Segurança elaborava relatórios sobre a Ucrânia, eles filtravam cuidadosamente os dados para corresponder às crenças de Putin de que a Ucrânia não era legítima, de que os ucranianos receberiam os libertadores russos de braços abertos, de que o Ocidente não interviria de forma decisiva. Sem oposição, a Rússia segue ordens contra seus próprios interesses futuros. O regime que eliminou a dissidência para controlar agora percebe que a ausência dela impede a adaptação essencial à sobrevivência. E assim, Putin recorre à carta nuclear repetidas vezes. Ele não admite que a invasão foi um erro, pois isso exigiria reconhecer que sua avaliação inicial estava errada, o que seu sistema não tolera. Ao mesmo tempo, a Rússia não consegue vencer de forma convencional, pois seu exército se mostrou incapaz diante de uma força ucraniana menor e treinada pela OTAN. Ele também não pode negociar a partir de uma posição de força. Como a Rússia está perdendo território em contraofensivas, as ameaças nucleares são literalmente a última ferramenta que Putin tem para projetar poder. Eles têm 4 objetivos principais, tornando-os valiosos quando usados com parcimônia e intenção, o que ainda não ocorreu. Eles usam a retórica nuclear para desviar a atenção dos fracassos militares. Após derrotas russas, esse discurso aumenta. Por exemplo, se a Rússia não consegue tomar Pokrovsk, ela testa um novo míssil que, coincidentemente, pode ser usado para arrasar a cidade inteira. Quando a Rússia perdeu territórios ocupados ou foi invadida pela Ucrânia, isso passou a ser visto como motivo para a resposta nuclear, não só contra a Ucrânia, mas também seus aliados. É uma forma clássica de desvio de atenção. Além disso, uma ameaça nuclear intimida líderes ocidentais avessos ao risco. Eleitos democraticamente prestam contas aos eleitores, que temem guerra nuclear. Isso os torna candidatos ideais a recuar de resoluções importantes da OTAN que trariam mais pacotes e equipamentos modernos à Ucrânia. Mas até essa estratégia tem funcionado menos. Em 2025, quando grande parte da Europa se uniu para reforçar a prontidão militar e dividir a liderança da OTAN. Terceiro, a mídia estatal russa amplia cada ameaça nuclear e mostra Putin como líder forte, contendo a agressão ocidental para o público russo que consome a propaganda do Kremlin. Essas ameaças mostram que a Rússia segue como superpotência, independente do desempenho militar. Por fim, o poder de Putin depende de algumas centenas de pessoas, dos serviços de segurança, comando militar e oligarcas. Essas pessoas precisam crer que Putin vence, ou ao menos não perde de forma catastrófica.
As ameaças nucleares mostram que a Rússia ainda tem recursos, mesmo com a guerra convencional fora de seu controle. O Conselho Atlântico disse isso perfeitamente. Putin se tornou um gangster geopolítico. Enquanto isso, o financista inglês e ativista político Bill Browder comparou Putin a um chefe da máfia, ou como o mais brutal do pátio da prisão, para esconder o enfraquecimento das forças militares da Rússia. Como um gangster que perdeu sua força, mas ainda tenta intimidar apenas pela reputação, Putin ameaça com consequências que está cada vez mais incapaz e sem vontade de cumprir. Mas vamos abordar a pergunta óbvia. Se Putin está tão desesperado, o que o impede de realmente usar armas nucleares? A resposta é simples. Até Putin sabe o quão suicida isso seria. Veja o que aconteceria realisticamente se a Rússia usasse até mesmo uma única arma nuclear tática de 10 quilotons na Ucrânia. Em segundos, tudo em um raio de 800 metros seria vaporizado. Zaporizhia, com 700 mil habitantes, está praticamente destruída. Em minutos, detectores de radiação por toda a Europa registram a detonação. As linhas de comunicação seguras entre Kiev, Washington, Londres, Paris e Berlim estão em plena atividade. A Rússia ultrapassou o limite nuclear. A OTAN quase certamente declararia isso como um ato que exige uma resposta imediata. Não porque a OTAN queira uma guerra nuclear, mas porque permitir que a Rússia use armas nucleares impunemente destruiria o arcabouço de não proliferação nuclear que tem evitado uma guerra nuclear por quase 80 anos. O princípio é chamado de escalar para desescalar na linguagem militar, mas a realidade é muito mais simples. Se você deixar alguém usar armas nucleares uma vez sem consequências graves, essa pessoa vai usá-las de novo, e o próximo alvo pode ser você, e eventualmente outra pessoa também vai usá-las. Então a OTAN seria forçada a responder. Talvez lance ataques convencionais massivos contra as forças russas na Ucrânia. Talvez use suas próprias armas nucleares táticas, direcionadas a instalações militares russas. Talvez declare guerra direta contra a Rússia. Putin, diante do colapso de seu regime e possível derrota, decide que, se for cair, levará o mundo junto. Então ele autoriza uma troca nuclear total, a qual o resto do mundo responde da mesma forma. Em menos de uma hora, centenas de ogivas nucleares já estão no ar. Cidades na Rússia, Estados Unidos da América e Europa são destruídas em poucas horas. Dezenas de milhões de pessoas morrem nas explosões imediatas. Em poucos dias, o número de mortos cresce enquanto a radiação e incêndios se espalham descontroladamente pelas cidades destruídas. Em poucas semanas, 150 milhões de toneladas de fumaça e fuligem entram na estratosfera, iniciando o inverno nuclear em 6 meses. As temperaturas globais caem visivelmente e as colheitas começam a fracassar em 2 anos. As temperaturas globais caíram 14 graus Celsius e a produção agrícola entra em colapso no mundo todo. Em 10 anos, estima-se que 5 bilhões morrerão, principalmente de fome, não por armas nucleares. A civilização moderna colapsou. Os sobreviventes enfrentam um planeta radioativo, com grandes áreas inabitáveis por gerações. Então, por que Putin não faz isso? Antes de tudo, Putin quer vencer. Ele quer que a Rússia seja temida e respeitada como uma grande potência. Ele quer restaurar o que ele vê como a esfera de influência legítima da Rússia. Usar armas nucleares não alcança nenhum desses objetivos. Acaba com todos eles. Um ataque nuclear à Ucrânia alcançaria 4 coisas. Destruiria o próprio território e o povo que a Rússia afirma estar tentando libertar. Isso envolveria diretamente a OTAN na guerra e provavelmente levaria à morte de Putin, seja por retaliação da OTAN ou por seus próprios seguranças para se protegerem. Eliminaria qualquer apoio internacional restante, inclusive da China e da Índia. Putin pode ser muitas coisas, mas não é totalmente insano. Ele sabe que usar armas nucleares pode destruir seu regime e até a Rússia inteira. O segundo ponto vem de fora da Rússia, na cúpula do G20 em Bali, em novembro de 2022, quando a situação da Rússia em torno de Kherson estava se tornando desesperadora. Biden se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping. A inteligência sugere que Xi disse diretamente a Putin para não usar armas nucleares. A oposição da China é muito importante. A Rússia depende cada vez mais do comércio com a China, especialmente nas exportações de petróleo e gás afetadas por sanções ocidentais. Se a China se voltasse contra a Rússia por causa do uso de armas nucleares, Putin enfrentaria um isolamento econômico completo. A China tem seus próprios motivos para se opor ao uso de armas nucleares. Isso cria um precedente que poderia ser aplicado a Taiwan.
Isso ameaça o sistema econômico global que beneficia a China e pode causar uma escalada nuclear prejudicial aos interesses chineses. Em terceiro lugar, Putin invadiu a Ucrânia porque ele quer a Ucrânia, seja pelo seu povo, seus recursos, sua posição estratégica, sua capacidade industrial ou, mais provavelmente, tudo isso junto. Uma arma nuclear destrói o que você quer capturar, torna o território inabitável por um tempo e mata a população que diz proteger. Se Putin quisesse apenas destruir, poderia ter usado armas nucleares desde o início. O fato de ele não ter feito isso após quase 4 anos de guerra e várias linhas vermelhas ultrapassadas mostra que ele ainda acha que pode vencer. Usar armas nucleares para pressionar o Ocidente por um acordo de paz favorável ou lutar convencionalmente na Ucrânia seria admitir derrota total. Se prefere destruir o que não pode ter, já desistiu dos objetivos originais. Por fim, há uma verdade solene. A chantagem nuclear de Putin foi parcialmente bem-sucedida. A Alemanha ainda se recusa a fornecer mísseis de cruzeiro Taurus. Os Estados Unidos da América atrasaram a entrega dos Atacam por 20 meses. Os F-16 chegam bem depois do pedido da Ucrânia. Cada sistema de armas é debatido longamente, com autoridades ocidentais avaliando riscos de escalada. Essa cautela saiu caro para a Ucrânia. Se a Ucrânia tivesse recebido F-16 Atacam e mísseis de longo alcance em 2022 durante a contraofensiva em Kharkiv, a guerra poderia ser bem diferente. A ameaça nuclear russa retardou, mas não impediu a ajuda ocidental. Então, no momento em que Putin decide usar uma arma nuclear, uma de duas coisas acontece. Ou a OTAN responde com força esmagadora e a Rússia perde tudo, ou a OTAN recua e revela que a chantagem nuclear funciona ainda melhor do que qualquer um imaginava. Putin prefere usar ameaças a arriscar tudo, obtendo mais vantagens assim do que com ação real. Tudo isso pressupõe que Putin continue agindo de forma racional. Isso pressupõe que ele não chegue a um ponto em que acredite que seu regime está condenado de qualquer forma e decida sair em uma glória apocalíptica. Isso supõe a ausência de erro de cálculo, acidente ou desespero que o faça crer que a escalada nuclear é sua única saída. Pegue a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Por falhas de comunicação e jogos de poder, quase houve uma guerra nuclear, evitada por sorte e habilidade. Toda vez que Putin ameaça com armas nucleares, existe uma chance real de algo dar errado. Uma resposta muito agressiva pode nos levar de volta à crise de Cuba. E quanto mais vezes Putin ou seus capangas ameaçam, mais chances de erro existem. É como jogar roleta russa repetidamente. No início, as chances favorecem você, mas a probabilidade te alcança cedo ou tarde. Enquanto isso, a situação interna de Putin piora cada vez mais. A economia russa perde dinheiro rapidamente, pois o país admitiu que precisa cortar gastos com defesa pela primeira vez em anos. O dinheiro do petróleo e do gás, que tornou a Rússia rica a partir dos anos 2000, está começando a acabar. Com queda de 35% na receita e 17% na capacidade de refino até meados de 2025, se o regime de Putin ruir, ele pode achar que não tem mais nada a perder. Por isso, a postura desdenhosa de Trump, apesar de satisfatória, é arriscada. Você quer chamar o blefe de Putin sem empurrá-lo para um canto onde ele sinta que o uso de armas nucleares é sua única opção. Você quer dar à Ucrânia o necessário para vencer, mantendo opções para a desescalada russa. O principal problema é que armas nucleares existem para evitar seu próprio uso. A dissuasão só funciona se ambos acreditarem que o outro usará armas nucleares em resposta a certas ações. Se convencer seu adversário de que nunca usaria armas nucleares, você perde a dissuasão. Convencer eles de que pode usar armas nucleares por provocações menores gera instabilidade. Putin tenta explorar esse sistema. Ele quer que o Ocidente tema o uso de armas nucleares para barrar o apoio à Ucrânia, mas sem precisar provar, pois usá-las destruiria seu regime. A resposta do Ocidente tem sido testar essas ameaças gradualmente, cruzando linhas vermelhas de forma incremental para demonstrar que elas são vazias. Primeiro High Mobility Artillery Rocket System, depois tanques, Army Tactical Missile System e F-16EL. Quando a Rússia ameaça e nada ocorre, suas ameaças perdem credibilidade. Putin provavelmente seguirá fazendo ameaças nucleares. Essas são as únicas armas dele, mas o Ocidente já não teme mais essas ameaças.
A resposta desdenhosa de Trump, o apoio contínuo do Reino Unido à Ucrânia, o rearmamento alemão e a coalizão dos dispostos da Europa forneceram 40 bilhões de euros, 46 bilhões de dólares, em ajuda militar. Isso mostra que a chantagem nuclear de Putin está perdendo força. A guerra na Ucrânia será decidida por economia, logística, poder militar, tecnologia e vontade política, e em todos esses aspectos, a Rússia está perdendo terreno. Obrigado por assistir agora. Se você quiser saber mais sobre a situação militar deteriorante da Rússia, confira nosso vídeo sobre o colapso econômico russo e inscreva-se no The Military Show para atualizações diárias sobre a guerra que está redefinindo o poder global.